Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui na nossa nova sala de aula de física. Pois é, nessa época de pandemia, a gente tem que agradecer a tecnologia, porque a gente consegue manter um pouco de rotina do que nós estávamos acostumados através dessa ferramenta. Eu vou falar no nono, aproveita essa oportunidade, por quê? Porque em sala de aula vocês ficam muito distraídos, muito distraidinhos, ficam. O amigo chama, acontece uma coisa engraçada, né? Enfim. Só que aqui, agora, sou eu e você. Somos nós dois. E você pode tirar essa dúvida. E você pode sanar uma dúvida antiga. Tanto que nós vamos começar a matéria de hoje falando sobre movimento e velocidade. A gente vai fazer esse nivelamento para a partir daí a gente ir galgando passos, ok? Então, como eu havia dito, vou compartilhar aqui com vocês a tela para vocês acompanharem a aula aqui junto comigo, de maneira responsiva. Até para vocês entenderem, né? O que a gente está falando ou relembrarem. Mas eu botei 2 casos aqui que já aconteceu comigo. Então, um está até muito detalhado. E aí a gente vai entender o porquê. Quem já sabe, quem já passou, vai aprender o porquê que está acontecendo isso. Para quem nunca passou, vai passar, já sabe por que vai estar passando, né? Então vamos lá. Já esteve viajando numa estrada e teve a impressão de que a lua está seguindo o seu carro? Ou já passou pela situação de estar parado dentro de um carro na vaga do estacionamento e quando o ônibus arranca saindo de ré, você pensa está indo para frente? Então, a resposta para você está aqui na cinemática, que é o estudo dos movimentos. Na cinemática, a gente está muito mais preocupado em descrever matematicamente, o movimento, através desse plano aqui, ó, coordenadas. Fica muito mais fácil de entender se, através do meu eixo de coordenadas, se, por exemplo, eu estou me aproximando, me afastando de um ponto de referência que eu vou escolher, ok? Então, Analisa, você está falando que cinemática é o estudo dos movimentos, mas o que é movimento? Bom, na física, o movimento é muito relativo. Sim, porque na física o movimento depende do observador. Tá vendo esse slide aí? Bom, em relação a esse observador aí da tela, você está em movimento ou está em repouso? Julgue. Como é que eu vou julgar isso, Ana? Bom, em relação a ele, a minha posição, a minha distância, que é o meu sistema de referência, está sendo deslocada? Eu estou me aproximando, eu estou me afastando desse observador ou eu estou na mesma distância em relação a ele? Ele está em relação a mim também. Sim, isso mesmo, você está em repouso, a sua distância não está variando, se você está parado, né? Obviamente, aí na frente do cara não está em movimento, você está em repouso. Bom, é simples, você tem que reparar se a sua distância está aumentando ou diminuindo desse ponto de referência. Então, opa, para dizer se algo está em movimento ou em repouso, eu preciso adotar um sistema de referência, eu preciso ter um observador. E esse observador vai adotar um sistema de referência. É um relógio. Sistema de referência, Ana? Deslocamento, posição desse corpo lá no eixo X, se ele está se aproximando do ponto ou se afastando do ponto, aí eu tenho algo em movimento. Mas aí, ó, carrega consigo um relógio, o tempo está passando, eu estou aqui e ele está aí, e a mesma distância permanece entre nós, então ele está em repouso. Ok? Entendemos esse conceito de referencial e observador, relembramos? Bom, para ficar mais claro, eu coloquei uma definiçãozinha aqui. Conceitos básicos, né? Referencial é todo local onde o observador fixa um sistema de referência para a partir do qual estudar o movimento e repouso do objeto. Então, vamos dar um exemplo aqui. Essa senhora de vestido laranja, ela quer atravessar. Em relação a essa senhora de blusa laranja, primeiro, ela não está olhando para o lugar certo, né, dessa via, né, gente? Olha para o outro lado, minha senhora, e o sinal está verde. Mas, digamos que ela precisasse atravessar, porque ela está apertada. Precisa ir no banheiro. O que ela tem que observar? Bom, o carro está vindo.
Ele está parado, está lá longe, digamos que ele está longe, ele está parado, está em movimento. Bom, se ela é um sistema de referência, se em relação a se tudo é em relação a ela é um observador, ela carrega consigo um sistema de referência e um relógio, anote isso, ela vai perceber se em relação a ela esse móvel está se aproximando ou se afastando, para ela julgar se ele está em movimento ou não. Mas olha só que curioso. Em relação a essa senhora aqui de blusa, essa branquinha aqui, louquinha, de blusa azul. Em relação a essa senhorinha aqui de blusa louquinha azul, sorridente, esse rapaz aqui está parado ou está em movimento? Opa, para ela não está variando a distância em relação a ele. A distância dele permanece enquanto o tempo está decorrendo. Então, esse cara está em repouso. Deu para entender? Mesmo no mesmo caso, eu botei referências diferentes para alguém fora do móvel, para alguém dentro do móvel. E para essa mesma pessoa eu consigo descrever se ela está em movimento ou se ela está em repouso. Ai, Ana, pensa que aqui do meu lado tem um astronauta, tá? Ele está aqui do meu lado conversando. Pá, botou o papo em dia, tomou café da manhã, falou: Ana, tem que trabalhar, tem que dar um pulo na lua, porque a gente está fazendo um negócio lá. Tenho minhas desconfianças. Não tem, gente, não tem como. Mas vai chegar no dia. Enfim, ele foi para a lua. Quando ele chegou, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Essa lua que reflete a luz do sol, né? Enfim, essa mesma lua que ele está trabalhando, ele observa a Terra em quê? Movimento de rotação e translação. E eu estou dentro da Terra, dentro desse ônibus chamado Terra. Então, rapaz, eu estou em movimento. Para ele, há um tempo atrás, estava aqui do meu lado, eu estou em repouso e eu continuo aqui. E ele me observando fora da Terra, eu estou andando com a Terra, gatinho. Então, estamos em movimento. Se eu mudo meu observador de lugar. Então, para dar uma ratificada aí, movimento é a mudança da posição no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Repouso, o corpo está em repouso em relação a um referencial quando sua posição não varia com o tempo. Coloquei aí umas coisinhas coloridas para dar aquela sensação de memória fotográfica. Precisamos. E aí, olha, conhecendo um pouco mais, referência, movimento, repouso, o conceito de movimento e repouso são relativos. E aí, galera, me respondam. Mãe e filha, estão em repouso ou em movimento? A resposta é: depende do meu referencial, não disse? Se o meu referencial está lá no solo, ela vai ver dentro da máquina lá se movendo. Então, ela está em movimento. Em relação a ele, a posição dela está variando. Agora, se é um observador, se essa criança com olhos apavorada, oh meu Deus, todo mundo está muito apavorado aí. E a galera lá de trás, eu não sou essa galera lá de trás, não. Eu sou da que tá gritando, falando: para, desce, Jesus me perdoa. Tem até uma história para contar, desse eu conto. Enfim, em relação a esse referencialzinho aí, essa criança, a senhora do lado apavorada, ela está parada ou em repouso? Em relação a essa criança, ela está parada, porque a posição dela não está variando com o tempo. Deu para entender bem essa questão do movimento, do repouso, do referencial? E o referencial não serve só para dizer se algo está em movimento ou em repouso, ele também serve para me descrever trajetória. Isso mesmo. A trajetória depende do referencial? Sim, em inglês. Yes. Bilingue aqui essa aula, hein? Trajetória. Linha que se obtém quando todos os pontos ocupados pelo objeto durante o seu movimento são unidos. Coloquei esse vídeo aqui que não entrou por uma incapacidade técnica, mas fica valendo o esforço. Reparem que ela joga um objeto e ele vai variando com a posição dela. E dependendo do observador, eu posso descrever as trajetórias desse objeto caindo. Bom, Ana Lídia, o que você quer dizer aí? De novo do observador. Eu tenho aqui um observador que eu vou chamar de A e um observador que eu vou chamar de B. Esse B aqui, esse louquinho, está na terra, está no solo, está na rua.
Está em algum lugar vendo um avião jogar um míssil. Então, em relação a esse observador aqui na Terra, no solo, ele vai ter esse movimento aqui do avião, ele está ele vai ter uma velocidade horizontal e uma velocidade vertical. A junção dessa velocidade é que o observador B vai ver. E aí isso forma uma semiparabólica, porque ele vai abandonando o objeto e o objeto também vai caindo verticalmente, mas também para frente. Por conta do avião, ele ganhou uma velocidade horizontal. Só que ele vai perdendo, nessa que ele vai perdendo, ele vai caindo. Então, para o observador B, eu tenho aqui uma parabólica. Mas para um observador louquinho A, que está aqui dentro do avião, ele olha para o míssil, toda vez que ele olha para o míssil está onde? Abaixo dele, de maneira retilínea. Por que ele repara sempre de maneira retilínea? Porque ele tem uma velocidade constante em relação à velocidade horizontal do míssil e do avião, elas estão constantes, então ele sempre vai perceber essa velocidade, ele vai sempre perceber a velocidade vertical dela. Por isso ele vê sempre em linha reta. Então, galera, anota isso no coração. Falamos sobre referencial, que o observador carrega consigo um sistema de referencial e um relógio, vocês vão entender por quê. Referencial é importante para me dizer se algo está em movimento ou em repouso. E me descreve também a trajetória feita, tem até uma trajetóriazinha aqui em cima, ó, de A para B. Reparem que eu fiz aqui, essa aqui, ó, linhas pontilhadas, são a trajetória de um objeto. Se eu quiser saber o deslocamento, eu vou de A direto para B, o final menos inicial. A trajetória foi o que ele percorreu aqui. Ok? Distância percorrida. Bom, Ana Lídia, ok. Anotei. E você está me vendo aí com velocidade média? Uhum, porque nada mais é do que unir aquilo que a gente já entendeu. Se algo está em movimento significa estar variando o seu deslocamento. Como a gente mede deslocamento? Como é que a gente mede distância? Fulano andou quantos metros? Ou fulana correu quantos quilômetros? É assim que a gente mede deslocamento aqui. Ou em metros, ou em quilômetros. Dificilmente a gente fala, fulano andou quantos decâmetros? Quantos hectômetros Ana correu? Ana não corre nem um metro, né? Enfim, a gente sempre vai medir o deslocamento, né? A posição no espaço, o espaço percorrido, em metros ou quilômetros, né? Ana andou centímetros, muito mais coerente, porque é o que eu faço, esforço mínimo. Ok? Pode ter em centímetro, milímetro? Pode, mas vai ser sempre um sistema de medidas, vai ser sempre esse sistema de medidas chamado metros, que é o Sistema Internacional de Medidas, a distância. E a velocidade é a razão entre essa distância que se variou e quem é que está passando. O que eu falei que o referencial carrega em si? O sistema de referência da posição e do tempo. Ai, Ana, não estou entendendo. Então, dá uma olhadinha aqui, olha. Eu percebo que o móvel estava no quilômetro 20 e ele percorreu um espaço até o quilômetro 80 e demorou 2 horas para decorrer esse espaço. Se eu fizer a razão entre essa distância que ele percorreu, viu? Com o tempo, eu vou ter a unidade que eu conheço, eu vou ter o agente físico que eu já conheço como velocidade média. Então, o que é a velocidade média? É a variação do espaço em função do tempo. Só isso. Como é que eu calculo isso, Ana? Pego lá a minha distância final, porque é uma variação do space, variação do espaço. Pego minha distância final, que é 80, e diminuo pela inicial, que é 20. Pego o tempo final e diminuo pelo tempo inicial, partiu do zero. Então, vai ficar aqui, ó, 80 menos 20 dividido por 2 menos 0. A velocidade é igual a 30 quilômetros por hora. Mas, no Sistema Internacional de Medidas, velocidade é em metros por segundo.
Então, muitas das vezes eu vou me ver obrigada a transformar. Eu sei que a gente já falou dessa transformação, mas vamos falar de novo. Tá aqui no cantinho, dá uma olhadinha, dá uma lidinha, porque que a gente passa de quilômetro para metro, quantas casas andam, de hora para segundos, quantos segundos eu tenho, e aí eu faço uma razão, e aí coloco lá na minha transformação. Fica muito mais fácil quando a gente coloca um esqueminha assim, olha, quilômetros por hora, eu divido por 3,6 e descubro aquele mesmo ente que estava em quilômetro por hora para metros por segundo e vice-versa. Se eu tenho algo em metros por segundo e a questão me pede em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Está aqui no cantinho a explicação matemática disso. E galera, sabendo disso, a gente já pode fazer um exercício. O móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. Qual é a sua velocidade escalar média? Bom, ele não me pediu no Sistema Internacional de Medidas, então eu posso pegar a distância e o tempo e fazer a razão entre eles? Não? Pode. Vai dar 300 metros por minuto. O que isso quer dizer? Que ele andou em 1 minuto 300 metros. Só que se fosse para um Sistema Internacional de Medidas, como é que eu vou transformar a Ana? Bom, passa logo o tempo para segundo. A distância já está em metros, 4 minutos são quantos segundos? Faz uma regrinha de 3. 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, 4 minutos vai ser igual a quanto? 240. Divide, faz a razão lá e você vai achar a velocidade em metros por segundo. Ou seja, o mesmo móvel pode andar 1 minuto por 300, pode andar 300 metros em 1 minuto ou 5 metros em 1 segundo. Rápido, não? E isso me leva ao fim da nossa aula hoje, galera. Mas a gente já vai voltar com a próxima aula, que é movimento retilíneo uniforme. Aguardo vocês para a próxima aula. Façam os exercícios. Muito obrigada e até mais.